Uma boa noite, amigos da Rádio e TV Impacto Web. Estamos naquele horário, dentro dessa live ao vivo, o Giro da Notícia. Aquele horário em que a gente tenta informar aos senhores o que está acontecendo no Brasil e no mundo e também, junto a isso, para o nosso prazer, também nos informamos. Começamos o programa de hoje, as notícias, o Giro, dizendo que tivemos a comemoração no dia de ontem. Foi o dia do dentista. Dentre esse dia comemorado, eu vou referenciar o meu sobrinho, o Felipe, esposo da Carol. Ambos são dentistas. E eles têm aquela joinha que é a sua filhinha, que é a Ana Clara. Felipe é filho do Coronel Severo, do meu irmão, meu sobrinho, e da Rita. Com isso, em nome deles, eu homenageio a todos os dentistas. Também ontem foi o dia do engenheiro civil. Parabéns a engenheiro civil e aos dentistas pelo dia de ontem, 25 de outubro. Parabéns em nosso nome e em nome do programa da Rádio e TV Impacto Web, Pauta Livre. Nós também, os aposentados do Rio Grande do Sul, funcionários do governo, estão dispensados daquela prova devida. Foi assinado um decreto pelo governador que pelo menos até 31 de dezembro fica dispensado em razão da pandemia. Hoje é o aniversário da minha sobrinha, Patrícia Dornelles. Ela é a filha da Fátima Dornelles e do Soli. E é a minha sobrinha e reside lá na cidade de Canoas. Parabéns, Patrícia Dornelles. Também de aniversário hoje o Juscelino. O pessoal o conhece também por Acelino. Está fazendo 64 anos. Ele é presidente do Chavante da Vila Elza e também da Lívia, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores. É desportista. Parabéns, nosso amigo Juscelino, pelo seu aniversário no dia de hoje. Hoje também faz aniversário uma amiga nossa, Marili Pedroso. Ela reside lá na cidade de Cidreira. Parabéns, Marili Pedroso. Ontem também aniversariou o meu sobrinho, o Sebastião Baez. Ele reside lá em Montenegro, é um sushi man de primeira, além de ser um artista plástico e além de outras atividades e artes que ele tem e profissional também. Parabéns, Sebastião, do nosso programa. Em Gravataí já foi acertado o funcionamento do comércio nos feriados que virão agora, do 2 de novembro, que é finados, e no 15 de novembro, que é a proclamação da República. Ficou acertado junto aos sindicatos de que poderá estar aberto das 12 às 20 horas, mas deverá ter uma bonificação dos funcionários que forem convocados de R$ 90, além de um vale transporte também extra. Esta é uma dos acertos, além de outras exigências para a abertura deste comércio. Um comentário que nós temos a fazer aos senhores é uma fraude que está acontecendo. As pessoas ligam para o seu telefone dizendo que é da agência bancária, seja ela qual for. Eles têm alguns dados que eles compram de estelionatários e lhe dizem muitas coisas de você, alguns dados ali que eles têm na mão. E com isso eles adquirem, é muito bem orquestrado, adquirem a sua confiança. E depois eles demandam um código. E nesse código eles mandam que você ligue para o 0800 que está no seu cartão. É um 0800 real da sua agência bancária. Mas eles usam um equipamento eletrônico equivalente ao chupa-cabras que eles fazem para bloquear sinais no furto de veículos. E eles captam o seu sinal. Você deve ligar desse mesmo telefone, desse mesmo aparelho, que é o que estará conectado ao deles. Quando você ligar para um 0800 do seu banco,
eles vão captar essa mensagem e vão falar como se fosse do seu banco, sua agência. E com isso eles vão adquirindo a confiança e vão ludibriando e fazem os senhores fornecer aqueles dados que eles não têm e que poderão clonar sua conta, fazer compra em seu nome e o seu cartão. É um novo golpe que está sendo aplicado na praça e nós temos interesse em esclarecê-los. Então, muita atenção, é que agora falando aqui no programa é difícil a compreensão, mas pesquisem na internet que existem muitas informações sobre esses golpes que estão sendo aplicados principalmente em pessoas mais idosas. Então, se liguem e tenham muita atenção. Foi preso no dia de hoje um senhor idoso, 74 anos, mas ele está com prisão preventiva decretada por um tempo atrás ter estuprado uma menininha de 8 anos. Ele tem 74 anos. Na época, ele e a sua esposa, lá no bairro Matias Velho, em Canoas, eram proprietários de uma creche. E essa criança, ao expressar e falar do crime cometido, estupro, o tratava como o tio da creche. E segundo ele aterrorizava a criança e dizia que se ela ou deixasse zangada ou não fizesse o que ele quisesse, ela iria para o inferno. Então, diante disso, foi decretada a preventiva dele e ele fugiu por alguns lugares que a polícia saiba. Primeiro ele foi para Nova Santa Rita, depois veio aonde ele foi preso para a costa do Ipiranga, que é em Gravataí, num lugar de difícil acesso e muito ermo, mas não adiantou. As garras da lei o pegaram através da investigação da Polícia Civil. Parabéns à Polícia Civil. E com isto, a menininha falou com detalhes o que ele cometeu. E a polícia convenceu ao judiciário e foi decretada a prisão. Mas esse homem com esse crime nojento à nossa sociedade, graças a Deus, foi preso no dia de hoje. O Lauri Nunes Pitt, nosso amigo, ele homenageia um pessoal do esporte. Eles são lá da equipe dos Gringos, na cidade de Capela de Santana. São muito amigos deles, estão voltando às atividades, voltaram nesse final de semana. E também o nome do presidente é o Jair Carminati e o treinador Facini, que é também conhecido como Filipão. Não está dando nome a essas pessoas que são da diretoria, mas também ele cumprimenta a todos os atletas lá de Capela de Santana e é chamado Gringos Futebol Clube. Parabéns a todos eles em nome do nosso programa, o programa Pauta Livre. No Rio Grande do Sul, apenas a região de Cruz Alta passa para a bandeira vermelha. É devido ao aumento da pandemia do Covid-19, o governo do estado encaminhou então esta região à bandeira vermelha. Hoje tivemos a celebração em que Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi lá no Rio Grande, no Porto de Rio Grande, já me expressei errado. Lá no Porto de Rio Grande foi homologado hoje o novo calado. O calado é a profundidade do Porto de Rio Grande, que ampliou a capacitação após 2 anos de dragagem. E ele poderá receber navios de até 366 metros de comprimento. O novo calado passou de 4,2 metros de profundidade para 16,5 metros de profundidade, com um custo de investimentos da União de 500 milhões de reais. O governo federal esteve presente representando o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. Também, dentre outras autoridades, o governador do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele fez uma transmissão e uma live ao vivo
e eu observei que ele estava dentre outros convidados na mesa ou no palco, no caso, falando, não estava com aquela distância recomendada, sem máscara. O governador Eduardo Leite, os convidados todos de máscara e ele sem máscara. Imagine se acontecesse isso com o presidente Bolsonaro. O que seria de críticas diante da imprensa? Também eles visitaram, o ministro da Infraestrutura, o complexo da ponte, a nova ponte do Guaíba, que deverá estar essa obra entregue ao povo, talvez ao final de novembro ou início de dezembro. Será que aquele pessoal do outro lado, tipo meu irmão, o Robertinho, que mora em Guaíba, serão uns beneficiados? Daí nós teremos 2 acessos rodoviários àquela região do estado, uma vez só tínhamos um acesso, e além do fluvial, né? Quando havia um acidente na estrada, era aquele horror, as pessoas que se deslocavam à capital ou vice-versa. A NASA anunciou no dia de hoje a descoberta de água na superfície da Lua. Isso é uma descoberta boa, que onde há água poderá haver vida, mas isso são os nossos cientistas que se aterão a este caso. Neste domingo, dia 25, ontem, o apresentador da Atena, ele sofreu um infarto e foi submetido a uma cirurgia para a desobstrução de uma artéria no coração. Ele será substituído durante esse período de convalescência no Brasil Urgente, lá na Band, né, por Lucas Martins. Ele já está repórter há 13 anos na emissora. Em outras oportunidades ele também já substituiu o da Atena. Quem nos informou, o nosso amigo Alexandre Marques, que se preocupou em nos fornecer essa informação. Muito obrigado, Alexandre Marques. Hoje à noite está havendo uma reunião online para comentar os lances da rodada do final de semana em questão da arbitragem. O programa é chamado Rodada do Apito. A presença do nosso amigo e ex-árbitro Alexandre Marques. Será hoje à noite, 21 horas. Já deve estar dentro desta reunião e esta programação. Após a pandemia, o anexo Covid é um hospital que foi construído às pressas com a iniciativa privada e uma construção assim, estupenda e rápida para os nossas construções atuais no Brasil. Mas após ele foi feito para tratar o Covid. Fica lá junto, na Avenida Ipiranga, junto ao Hospital Independência. E agora, após 4 meses de atendimento, ele já atendeu 476 pacientes. E ele passará ao anexo do Hospital Independência e ficará com a especialidade de ortopedia e traumatologia neste complexo, uma vez que essa é realmente a especialidade desse hospital, que é mantido pela Rede de Saúde Divina Providência. Isso aí foi prometido, a iniciativa privada construiu e após o término seria entregue a esta entidade. Parabéns aos construtores desse hospital e mais um up na nossa saúde. 60 leitos que serão anexados ao Hospital Independência. A rodoviária de Porto Alegre tem uma leve recuperação e recebe, mas tão somente 30% daquela população que era a rotina antes da pandemia. Então é muito leve a recuperação da nossa estação rodoviária de Porto Alegre, da nossa capital. O presidente Jair Bolsonaro disse que o país só comprará vacina sem correria e com eficácia comprovada. E quanto à obrigação dita pelo governador de São Paulo, isso ele diz que está afastado.
embora que o Supremo esteja levando a julgamento essa atitude do presidente, manifestada e provocada por opositores ao presidente. Mas, segundo ele disse, não haverá obrigatoriedade. Mas vamos ver o que decide o Supremo diante desse impasse. A vacina Oxford está produzindo um bom efeito, principalmente em idosos e jovens, e talvez seja uma das primeiras vacinas a serem aprovadas, uma vez que durante os testes eles já estão enviando os resultados conforme acontece a Anvisa. Isso aí propicia de que seja autorizado a sua comercialização bem antes de outras vacinas. O museu, hoje, novas instalações foram inauguradas do Museu da Polícia Civil. Ela está junto ao Palácio da Polícia, mas só que a entrada será pela rua Professor Freitas de Castro, em Porto Alegre, número 740, e ela está aberta ao público em geral das 13 às 17 horas, e ao público de estudantes, desde que agendado, será pela manhã. Tem muitos itens lá, é bom de se ver, e temos inclusive armas de tempos medievais. Vale a pena visitar esse museu da nossa Polícia Civil, da qual eu fiz parte por muitos anos. Nesta manhã, a Polícia Civil desencadeou uma operação contra o furto de grãos, chamada NPR, pela delegacia. Ela foi idealizada pela Delegacia de Roubos a Cargas do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. E ela teve atividade e cumprindo vários mandados de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Nova Araçá, Guaporé, Getúlio Vargas e Iraí, além das cidades catarinenses de Xaxim e Xanxerê. Essas furtos causaram prejuízo às vítimas em mais de R$ 1 milhão. A partir de novembro, o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele vai divulgar uma tabela de preços do combustível todos os estados da União a partir de novembro. A delegação do Grêmio, ontem, após a vitória contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, eles atrasaram o seu voo e, ao chegar tarde no aeroporto Salgado Filho, foram impedidos de pousar, tendo que retornar a Curitiba, capital paranaense, uma vez que o aeroporto Salgado Filho ele fica inoperante das 23h45 da noite até as 5 da manhã, em razão daquelas obras da ampliação da nova pista que vai nos melhorar, vai nos ajudar e muito no transporte aéreo do nosso estado. A taxa do cheque especial volta a subir e vai a 114% ao ano, segundo o Banco Central. Morreu hoje, foi anunciado pelo seu partido, o número 2 do Saddam Hussein, aquele ditador iraquiano que se suicidou, é o Izzat Ibrahim Al-Duri. O anúncio foi feito pelo seu partido, que é o Baas, e pela filha de Hussein, a Haggad, nesta segunda. Ele era procurado pelas autoridades americanas e tinha uma recompensa de $10 milhões, mas antes que alguém ganhasse a recompensa, ele morreu. Mais de 100 drones serão usados pela Polícia Federal nas eleições municipais no país. Claro que a quantidade é pouca diante da extensão do nosso país, mas vai ajudar e muito a coibir aquelas questões de boca de urna, que é um problema crítico em todas as nossas eleições. O craque Cristiano Ronaldo vai ser investigado porque
porque quebrou os protocolos ao se juntar à seleção portuguesa, e ele teve contato com atletas que estavam positivados para a Covid-19. E quem informou isto é o ministro de esportes da Itália, e ele é atleta da Juventus. Ele será julgado, porque o ministro diz que não importa quem, todos devem seguir o protocolo, e ele vacilou. Cristiano Ronaldo, R7. Nessa segunda, lá em Tapejara, 4 marginais num Ford Focus preto tentaram roubar um veículo, mas interceptados por uma patrulha da Brigada Militar. Eles eram uma patrulha do 3º Regimento de Polícia Montada. Foram ao confronto, eram 4 elementos, e com isso um foi morto, 2 feridos e um ainda está foragido, uma vez que foi hoje pela manhã. Então, na área de notícias é o que nós tínhamos a informar, e também comentários só para afindar que ontem a dupla Grenal, o Inter, um grande jogo, empatou em 2-2 com o Flamengo. A arbitragem, embora sofreu críticas, foi uma arbitragem boa e o jogo de excelente qualidade. O Grêmio também, lá no Paraná, um Atlético Paranaense, conseguiu vencer em 2-1 e agora está em 9º lugar, a melhor colocação que teve nesse Brasileirão até agora. O Inter, com esse empate, continua pelos saldos de gol em primeiro lugar. Em segundo está que foi seu adversário, o Flamengo. Isto é para encerrar. Também parabéns à nossa Brigada Militar. E esquecendo, a grande operação foi feita junto ao Presídio Central, sexta para sábado, que apreendeu 2 drones e levava uma quantidade imensa de material, chip, telefone, dinheiro, drogas, tudo que eles precisavam para confeccionar armas, chips, tudo que é coisa. Então, parabéns à Brigada Militar, além de prender uns elementos que estavam em um veículo no entorno do presídio, ali no bairro Aparício Borges de Porto Alegre. Parabéns, e que continue desta forma. A sociedade agradece.